Então, a Leni é essa, né, essa escritora que comemorou, antes de ontem, ela comemorou 20 anos de trabalho com a literatura. Então, a Leni é essa, né, essa escritora que comemorou, antes de ontem, ela comemorou 20 anos de trabalho com a literatura. E eu estou ajeitando aqui, vocês me dizem que é a primeira vez que eu faço com os dois juntos, estou vendo se funciona. Se funcionar, ótimo, que aí eu faço Instagram e YouTube, e está funcionando, não é, Leni? Tranquilo, tranquilo, Valquíria. Ali no... Sim, ali no Instagram você precisa me chamar para eu entrar, tá? Bom, a Leni tem que pedir, você que tem que pedir para eu entrar, Leni, para entrar. Espera aí, então. Enviar solicitação. Então, gente, muito boa tarde. Muito obrigada por estar. Já pedi. Por estarem aqui presente. A Leni está entrando, eu já aceitei. E ela vai entrar aqui nesse programa. Olá, bom dia. Que está sendo transmitido diretamente pelo Instagram e pelo YouTube. Canal Cultive, no programa As Valkyries. O que é? Quem são essas Valkyries? Essas Valkyries, na verdade, são mulheres guerreiras, são mulheres que lutam, são mulheres que têm uma vida cheia de trabalho, né? Que luta por ela, que luta pela sociedade, que luta pelos seus alunos, que luta pelos seus sonhos, que luta pelos seus filhos, pela família. Então, todas as mulheres, elas têm esse lado guerreiro, né? Esse lado de combatente, esse lado de luta, esse lado de ir atrás do que elas querem. E nós, mulheres, somos privilegiadas por isso, porque nós podemos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E nós damos conta de tudo, nós damos conta do nosso trabalho, da nossa família, do nossos trabalhos benévolos na rua. Nós temos esse potencial. Então, eu acho que as mulheres merecem esse espaço, e aqui nós temos as Valkyries, que são mulheres homenageadas pela Cultive, o Instituto Cultive de Genebra, do qual eu sou a presidente e coordenadora, e lançamos esse programa. Então, nós temos aqui Leni, desculpa, Leni, eu vi o nome aqui chamando Rita, Leni Ziliotto. Leni, ela é escritora, mas antes de ser escritora, ela era professora. E aí, ela se integrou com as artes da literatura e das letras. E aí, ela fez o caminho de vários alunos, ela participou de vários eventos culturais e participa, dá muito espaço para outras pessoas. A Leni, ela é uma estrela numa constelação muito brilhante. E hoje nós temos o prazer de trazer a Leni aqui conosco nessa entrevista, onde vocês vão conhecer principalmente a mulher guerreira, a mulher Valkyrie. Muito boa tarde, bom dia aí no Brasil, né, Leni? Porque para mim é boa tarde, mas para você é bom dia. Bom dia. Bom dia para quem é do Brasil, boa tarde para quem é da Europa. Deve ter alguns boa noite também. É uma alegria, uma honra ter sido convidado, estar aqui participando e sermos consideradas Valkyrie, porque se a gente pesquisar o sentido desse conceito, ele é bem amplo, interessante e é assim, honroso levar esse título pelo que isso representa. Então, quero te agradecer, Valquíria, pela oportunidade de estar também no Instituto Cultive Suíça Brasil, que tem como pilares a arte, a literatura e a solidariedade. Isso faz muito sentido, e eu estou muito feliz de estarmos aqui nessa manhã e nessa tarde, nessa noite, conversando sobre mulheres guerreiras e o que nós estamos fazendo no nosso tempo,
né? Essas últimas décadas, nós, enquanto mulheres, fazendo a diferença para um mundo melhor, sempre considerando todos, né? Nós não excluímos, principalmente não excluímos os homens. Nós queremos estar juntos. Então, muito obrigada, Valquíria, e vamos para um bate-papo. Obrigada. Muito obrigada, Leni, por essa entretien, quer dizer, esse primeiro entrada, né? E para reforçar, a Leni, ela é também uma cultivadora. Ela é membro internacional da Cultive. Eu tive o prazer de conhecer a Leni durante o Salão Internacional do Livro de Genebra Cultive, que foi realizado no mês de maio, e essas estrelas começaram, né, a iluminar o nosso espaço, a jogar sua luz nas nossas plantas e nas nossas árvores, e ela resolveu fincar suas raízes aqui para produzir frutos. E é assim que nós consideramos as nossas cultivadoras, são árvores que produzem frutos. E que frutos são esses? É o fruto do bem, é o fruto da educação, é o fruto da cultura, é o fruto da literatura. E nós vamos conhecer agora, principalmente, a Leni, porque ela tem realmente uma história maravilhosa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que ela ilumina onde ela passa. Vocês procurem no YouTube o canal Leni Zilioto e olhem, vejam o trabalho comemorativo dos 20 anos da Leni Zilioto. 20 anos de escritora, faz 20 anos que ela se dedica à escrita. Isso fora a educação, que a gente nem sabe quantos anos tem. Talvez ela nem queira dizer que é para não definir a idade. Tranquilo, foram 38 anos na educação. Olha lá, 38 anos de educação, não são 38 dias, são 38 anos, e 20 anos com a caneta na mão escrevendo, e além de tudo, passando para as pessoas que estão ao seu lado, porque ela dá oportunidade aos artistas, ela abre espaço nos seus livros para vários artistas que têm obras de pintura, para jovens art designers. Então, vocês vão ver todo o que foi mostrado sobre a vida da Leni lá no YouTube, no canal YouTube. O nome é Leni Zilioto, com Z. E ela vai depois dizer, com um T ou dois T's, que eu nunca sei, Leni. É um T só. Um T só. Nas obras nas obras e na internet eu simplifiquei o máximo, porque sendo descendente de italiano, o italiano escreve diferente da pronúncia. Por exemplo, eu de nascimento sou Chiarello e escreve Chiarello com CH. Se você disser Chiarello, o pessoal escreve com QI. Então, bagunça tudo. O que eu, agora, na era da internet, nós precisamos simplificar. E nas obras também. Então, eu simplifiquei Leni Zilioto com um T só, simples. Um T só. Então, hoje, nós vamos fazer aqui uma homenagem à mulher guerreira, essa mulher Valquírie, que atrás dela tem tanta história. Então, a primeira coisa que eu queria saber, Leni, fale um pouco, eu vou deixar você falar à vontade, da parte da sua infância. Quem foi a Leni Zilioto na infância? A criança, né? Porque é da criança que vem a mulher. Então, porque quando nós começamos a nos tornar públicos, né? O artista ele se torna uma pessoa pública, essas perguntas elas vêm com bastante frequência, e é quando a gente passa a refletir sobre isso, porque às vezes quando não perguntados a gente nem reflete. Então eu volto lá para minha infância e eu penso a Leni criança. E é muito interessante, é muito bom eu lembrar da Leni criança, porque a minha infância foi no interior do Rio Grande do Sul. Lá no Sul, nós falamos roça mesmo. Foi na roça, onde eu lembro da criança alegre, pulando, brincando. Nós somos em 9 irmãos, então, numa diferença de idade de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, era bastante criança na mesma família, correndo, pulando, brincando com liberdade. E assim, uma liberdade que até ela foi ampliada
pelo contexto, porque a minha mãe foi professora durante 26 anos, então ela saía de casa às 6 horas da manhã e retornava às 5 horas da tarde. Nós ficávamos com o nosso pai. E o pai que dava conta de tudo, da casa, das crianças, da roça, enfim, eram poucos olhos e poucos braços para muita coisa. E a criança, por si só, ela é sinônimo de liberdade. A criança é um sinônimo de liberdade. Você deixa ela livre, ela vai, ela amplia, ela explora, ela corre, ela pula, ela não tem limites. Então, nós tivemos uma infância assim, claro que monitorados pelo nosso pai, mas eu lembro de crianças assim, correndo, felizes, brincando, subindo em árvore, tomando banho em rio. É uma infância muito feliz, com a estrutura familiar e assim, Valquíria, desde a infância, desde criança, muito um pilar assim fundamental da nossa família é a religiosidade. Eu lembro que a minha mãe chegava cansada do colégio, meu pai cansado de todo dia, não dá para dizer da roça, porque ele tomava conta de tudo, e nós rezávamos o terço, ajoelhados, não era nem aquele rezar o terço, sabe, cada um fazendo alguma coisa, era ajoelhar no chão, diante de uma cadeira, cada um com a sua cadeira, e nós rezávamos todas as noites o terço todo, e a minha mãe ainda, nos mistérios ali do terço, ainda ela cantava, às vezes ela fazia um canto em cada mistério. Então, eu tenho essa memória da minha infância muito interessante, e nós crianças, assim, tem umas, agora que me veio, nós crianças, claro, que construindo, os pais construindo esse arquétipo, assim, da religiosidade, da importância de Deus, da fé, mas nós éramos crianças, e eu lembro que o meu irmão, esse que é padre, que deu a bênção lá na nossa... Eu e ele, nós éramos muito brincalhões, eu acho que a gente é muito ligado desde a infância. E aquelas cadeiras estilo madeira, um dia ele colocou a cabeça dentro daquela parte de madeira e não conseguia voltar bem na hora do terço, e aí bagunçou o terço todo. Então, nós temos, assim, memórias... Eu tenho memórias muito positivas e muito bonitas da minha infância. Tem alguns pontos, assim, que além desse que me veio agora, que eu queria fazer referência. Por exemplo, dos 9 filhos, eu sou a única que a minha mãe alfabetizou, porque ela era professora de uma escola, de um município, que ficava a 3 quilômetros da nossa casa, e ela fazia esse trajeto ou a pé ou a cavalo, né? E... será que no YouTube está transmitindo? Está transmitindo. Tá. Eu acho que eu vou ter que segurar esse microfone um pouquinho perto aqui. Eu recordo que, como eu fui a única filha que a minha mãe alfabetizou, porque próximo à nossa casa, uns 500 metros, tinha uma outra escola, que havia um professor de um outro município. Então, todos nós estudamos nessa escolinha com o professor Leovino. Mas eu fiz a alfabetização com a minha mãe. E na comunidade, a professora era tudo, à época, né? Ela era catequista, ela era orientadora, quando tinha missa na igreja, era a professora que organizava a missa, enfim. E houve uma situação em que o bispo visitou a comunidade, onde tinha escola, e alguém precisava receber o bispo. E aí, eu acompanhei a minha mãe para ir nesse evento de receber o bispo, e saindo de casa até chegar na igreja, ela me fez decorar a recepção do bispo. Ela ia repetindo e eu repetindo. Enquanto a gente fez 3 quilômetros a pé, ela ia repetindo o texto da recepção do bispo para mim, e quando chegamos lá, eu tive que recebê-lo sem ler. Eu decorei ele no trajeto, e aí eu recebi o bispo. São coisas assim da infância que a gente lembra com carinho. E também, no segundo ano daí, só fui alfabetizada. Eu passei também a estudar nessa escolinha com esse professor, perto de casa, e que eu lembro, assim, que me iniciou, eu acho que o meu gosto, a minha paixão pela leitura, literatura, enfim, foi a nossa casa. Ela era virada em livros, óbvio, minha mãe, né, livros, canetas, cadernos, enfim, isso já era uma motivação. E o professor esse, que depois eu passei a estudar a partir da segunda série,
toda semana ele encerrava a semana na sexta-feira contando história, e eram os contos clássicos. Então, eu tive essa referência na minha infância da literatura, como professor contando os clássicos da literatura. E uma outra lembrança que vamos para finalizar as lembranças da infância, né? Essa escolinha da nossa casa dava para ver a escola. O pátio, quando as crianças estavam no recreio, enfim. E como nós éramos bastante irmãos, e eu sou a segunda da família, às vezes a minha mãe chamava, quando fosse necessário, chamava as meninas das vizinhas para ajudar a cuidar das crianças. E houve um dia que precisava ficar alguém com o bebê pequeno em casa, e eu faltei à aula. Eu fiquei em casa para cuidar do meu irmão mais novo, e aquele dia eu faltei aula. E eu vi uma movimentação de carros da cidade, lá no pátio da escola. Eu disse, beleza, me livrei da vacina, porque era costume ir nas escolas fazer a vacinação, aquelas vacinação em massa, as pessoas, o centro de saúde ia nas escolas. Eu disse, que beleza, me safei da vacina. Quando meus irmãos chegaram em casa, eu perguntei, e daí, como que foi a vacina? Eles disseram, não foi vacina, foi fotografia. Sabe aquela fotografia que todo mundo fez com o mapa atrás, com os livros na mesa, aquela lembrança de fotografia? Eu não tenho, aí eu chorei, porque eu perdi essa fotografia. Acontece, né? Mas, assim, como a gente já conheceu um pouco da sua formação, da sua infância, aí eu tenho certeza que na sua adolescência você deve ter frequentado também escola de freira, porque a sua influência é muito religiosa, e parece que a sua família tinha um objetivo diferente para você, né? Então, como eu falei, a base religiosa, cristã e de fé, a minha mãe queria muito alguém da família religiosa ou padre, então ela começou comigo. Então, eu fui, a partir da sexta série, eu fui num colégio confessional católico como interna, e eu acho que, eu não sei porquê, mas eu acho que pelo meu tipo, qual que era o trabalho que eu fazia? Eu atendia o telefone, eu atendia a portaria e atendia a biblioteca. Então, imagina eu dentro de uma biblioteca, passei a ler muito, e também eu passei a integrar a equipe vocacional, que ia nas comunidades fazer promoção vocacional com os jovens, com os seminaristas, com os padres. E aí, no colégio católico, como internato, que a minha mãe queria que eu fosse freira, quando eu passei a acompanhar a irmã nos encontros de jovens, eu passei a namorar o seminarista, não ia só fazer encontro de jovem, não, aí não deu muito certo. Então aí quer dizer, o seu destino que estava traçado, você mudou, abriu outra porta e abriu outra porta. E o interessante é que, assim, quem conhece um pouco das congregações religiosas, tanto de padres quanto de irmãs, sabe que a cada período a gente faz retiros, né? Aquele silêncio para a gente meditar, refletir sobre a vida. E lá ia eu sempre com um caderninho e uma caneta, e aí eu escrevia. E eu lembro que desde os 12 anos, quando eu entrei para o colégio, nesses cadernos que a gente ia para os retiros, eu escrevia poesias. E com medo que as irmãs encontrassem meu caderno de poesia de amor, eu escrevia poesias para Jesus. Então, assim, eu tenho referência, eu tenho registros de poesias desde os meus 12 anos, mas eram em forma de oração, né? Poesias para Jesus. Mas não deu muito certo, aí as irmãs chamaram meus pais e disseram, eu acho que a vocação dessa menina não é religiosa e tal, mas a minha mãe insistiu, queria muito, e pediu, quem sabe a gente transfere ela para o Aporé, que era onde a gente teria que ir só para o ensino médio. Então eu fui transferida para lá desde a 8ª série, menor. Ela disse, quem sabe lá com as maiores ela se ajeita, ela sossega e tal. Tudo bem, fui para lá antes das outras, e em Guaporé, junto com as grandes, continuou os encontros de jovens, né? Nós tínhamos em Guaporé o Colégio das Freiras, o Scalabrini, e o Colégio Conceição, que era para os meninos, e aí piorou, né? Porque eu já estava um pouco mais velhinha, e aí sim que eu comecei a namorar os seminaristas, aí não deu certo mesmo. Aí as irmãs chamaram de novo meus pais e disseram, realmente não vai dar certo, é melhor vocês
aceitarem, né, que a vocação não é essa, foi assim um pouco triste para eles, mas realmente não era a minha vocação. E eles conseguiram, claro, com o meu irmão, o Padre Leonir, que é uma bênção hoje, que inclusive ele é superior geral, aquele que deu a bênção ao meu evento essa semana, mas tem essa trajetória. O que contribuiu muito para mim, essa formação, esse querer, esse cuidado, esse desejo da família, valeu muito. O estudo junto com as irmãs, por exemplo, em Guaporé também, eu passei a atender a biblioteca, e tem uns pontos assim interessantes, que à época nós tínhamos o Jorge Amado começando a ser lido, mas como ele tem uma literatura com bastante palavrões, a irmã mandava esconder esses livros, não era para emprestar esses livros, eram proibidos. E, claro, com o jovem, proibido é o que ele vai fazer. Então, eu li todos os livros do Jorge Amado e eu emprestava para os meus colegas escondidos das irmãs. Então, tem essa... Hoje elas vão ficar sabendo, mas tudo bem, já prescreveu esse crime. E já prescreveu. Então, Eleni, a gente já está na metade da live, e então eu queria, assim, vamos fazer uma pausa para você fazer a leitura de um poema seu. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para pegar o som ali também. Este aqui foi o meu primeiro livro, lançado em 2001 na Jornada Nacional de Literatura, e eu quero ler o primeiro poema. Tem o prefácio e o poema que abre a minha carreira literária, que abre o livro, que abre o meu primeiro livro, para vocês entenderem que eu sofri muito preconceito quando eu publiquei eles assim, porque sem maturidade de jovem, sem pensar muito em conceitos, eu deixei eles crus assim para acompanhar a minha evolução. E que me rendeu o título de que eu tinha amantes, né? Então eu tive que lidar com isso. Porque quando eu publiquei, eu já era casada, tinha filhos, enfim. E eu publiquei coisas que eu escrevi na adolescência, mas a pessoa entendeu, achou que eu estivesse escrevendo a minha vida naquele momento. Então, tem todo esse contexto. É um risco, né? É um risco que a gente corre. O risco do escritor, principalmente quando ela é mulher, é quando ela escreve o que ela pensa, ou o que você ouve de outra pessoa e você põe no papel, e aí você pode até vestir a carapaça, e a pessoa vai analisar, porque ela é sempre o escritor, recebe essa interpretação de que ele escreve aquilo que ele faz, quando, na verdade, nós podemos escrever não só o que a gente faz, mas que os outros fazem, mas aquilo que a gente pensa também, ou aquilo que é uma ficção, porque a gente pode até criar um personagem na cabeça e escrever sobre o pensamento daquele personagem. Exatamente, então a gente escreve o que pensa, o que faz, o que ouve, enfim, o que vê. E me rendeu problemas com a família do meu marido, mas a graça é que o meu marido me ama, a gente se deu as mãos e bola para frente. Ele sabia, isso aqui foi produzido na minha adolescência. Nossa tenda, nós dois, vozes e olhares na noite, no espelho, lado a lado. Beleza diamante, sentimento, perfume, futuro certo. Certo do que queremos e quando queremos. Vamos mais longe. Profundo olhar, bendito precisar, presença obrigatória, água da fonte. No frescor da mata, com o canto dos pássaros, a brisa no rosto, os cabelos ao vento e o perfume exalando dos corpos ardentes numa paixão progressiva, com sabor de pecado, na fantasia da meia-idade. Responsabilidades e impulsos. Necessidade e alegria com o simples olhar, olhar profundo e querer a lua, o sol, o chão, a chuva, o céu, a terra, nós dois, mais ninguém. Sol, céu, chão, nós, estrelas, lua ou chuva na janela. Melodia do amor, do aconchego, da paixão. O toque mágico, o recado certeiro, o arrepio no corpo, o desejo explodindo e o carinho presente. Mas o olhar... o olhar, nos acusamos, nos entregamos, não negamos, queremos. Palavras? Não há, não se explica. Apenas sensações, maravilhosas sensações sem nada dizer. Companheiros no amor, amantes na fantasia, na falta de coragem de quebrar regras sociais. Amantes da natureza, do sentimento, da beleza. Amantes em potencial. Amando
amando por juras em momentos necessários, amando sem conversa, sem censura, com paixão, com desafios, tenda especial, escolhida e marcada para um relacionamento humano, romântico, erótico, sexual, lindo, e um sentimento procurando o seu desejo. Meu primeiro poema. Muito bacana mesmo. Agora, então, já que você falou até desses problemas, né, causados pela escrita, quais foram os caminhos que você percorreu, né, porque a gente já sabe que você já até enfrentou o preconceito, porque você escreveu alguma coisa. Se fosse um homem que escrevesse, não tinha problema, mas como é uma mulher, aí eles fazem essa análise. Até você chegar na mulher que é hoje. Exatamente. Então, além desse que eu já falei, né, foi o grande desafio de ser mulher, que a gente sabe, em todas as áreas, e na literatura também não é diferente, que foi um dos desafios, e também que foi o maior, acredito que o maior desafio foi ser migrante. É quando você está num contexto em que você já enfrentou os desafios, já encarou, já deu a mão, já teve o apoio da sua própria família, no caso que é o meu marido, que eu considero muito ele estar comigo em todos esses desafios. Essa questão do preconceito da escrita e do ser mulher também, um grande empresário na época, quando eu fui vender meu livro, eu tinha 35 anos, gente. E ele me disse assim, nunca vou esquecer, por que será que as mulheres, quando ficam velhas, passam a escrever poesias? Ele me chamou de velha. Sim, isso eu jamais vou esquecer, porque ele teve preconceito com idade e com mulher, porque a frase dele foi assim, eu fui vender meu livro, né? Fui de porta em porta vender o livro. Por que será que as mulheres, quando envelhecem, escrevem poesia? Eu disse, é porque elas não sabem fazer crochê. E eu sabia fazer crochê. Vou fazer o quê? Entre fazer crochê e escrever poesia? Que resposta eu ia dar para essa pessoa? Então, assim, foram muitos desafios, desde o vender o livro, porque eu imprimi 1000 exemplares da versão em português, e ele já saiu em italiano, ele saiu no italiano, porque a nossa região é de italianos, e teve 1000 assim e 1000 assim, 2000 livros, e eu fui vender. E o dia que eu recebi essa resposta, nossa, eu caí de costas, por dentro, mas por fora eu me mantive firme. Aí foi isso que eu respondi, porque eu não quero fazer crochê. E aí, para vocês entenderem um pouco dos desafios que a gente encara, sendo mulher, enfim, num contexto cultural, eu digo assim, bem europeu, né? O italiano, aquela cultura do sul, ela é bem europeia, bem... Mas é o europeu que veio como imigrante para trabalhar, não é o europeu trabalhador, é o europeu que não está ainda, não faz parte daquele nível cultural, né? que frequenta teatros e não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que o preconceito do europeu que não tem esse nível cultural muito, digamos, elevado, Eleni, ele é igual do brasileiro. Eu vejo aqui em Portugal. Que eu quis dizer europeu é assim, ele veio com aquela, eu digo assim, vamos botar dentro de um quadro, tudo tem que funcionar. É uma coisa que precisa funcionar. Pode ver, na Europa tudo funciona. Então, nem todos os países. Então, não sei, nunca fui para a Europa ainda. Não fui para a Europa ainda, mas a ideia que a gente tem é que lá, pelo menos, em grande parte, funciona mais que o Brasil. Mas, assim, o que nós precisamos realmente evoluir aqui é nesse sentido da questão cultural, porque, e eu senti muito isso, principalmente foi um baque grande, que eu acho que é o maior desafio meu para ser quem eu sou hoje, foi ser migrante. É quando você pensou que tinha uma estrutura, por exemplo, por mais que tivesse todas essas dificuldades, e que na minha cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, alguém me chamou de velha com 35 anos, você pega os grandes centros como Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, que tem teatros, que tem muita cultura, que tem muito isso, e eu muito em teatros, né?
na minha adolescência, no teatro, no cinema em Passo Fundo, nos teatros em Porto Alegre, e que eu senti muito esse baque quando eu vim aqui para o Mato Grosso, que aqui não tem muito, aqui a gente encontra um pouco disso, só se for Cuiabá, só se for na capital. Eu senti falta daquele clima de boemia, de poder produzir literatura, que é a minha essência, é poesia, tanto que, nesse processo de migração, eu mudei muito meu gênero literário. Eu saí da poesia e agora eu estou indo para o infantil, para a ficção, para o biográfico, são todos conteúdos que eles surgiram para mim aqui, nesse novo lugar, nesse novo espaço. Então, mas você não deixou a poesia por causa da idade. Não. Ah, tá. Eu prefiro poesia do que crochê. Então, assim, eu olho hoje assim, a minha trajetória como tudo positivo. Por mais que a gente sofra, tudo tem que ser porque tem que ser, e tudo vale a pena e tudo tem um propósito. Se eu não tivesse migrado, se eu não tivesse sentido essa dor de migrar, sair da minha raiz, eu não teria esse conteúdo que eu tenho hoje, eu não teria esse olhar de mundo que eu tenho hoje, eu não teria conhecido a história de 32 mulheres que fundaram Nova Mutum e de 62 mulheres que fundaram Sinop. Hoje, uma cidade com quase 200 mil habitantes em menos de 40 anos, e essas mulheres estão vivas para contar quando elas chegaram... Espera aí, eu não sabia desse detalhe. Sinop foi criado por mulheres? Não, é assim, os homens vieram para desbravar, porque o espírito desbravador é masculino. Então, eles vieram. E aí, o que aconteceu com as mulheres? O que elas me respondiam quando eu conversava com elas? Lene, se nós não tivéssemos vindo, eles não teriam ficado. Hoje, Sinop, Mutum, Lucas do Rio Verde não existiria se as mulheres não tivessem vindo e ficado. Por isso você mora em qual cidade? É assim, Nova Mutum eu morei, aí tem Lucas do Rio Verde, aí tem Sorriso e tem Sinop. Eu morei... Então, deixa eu perguntar. Eu vou perguntar uma coisa para você, porque eu estou muito curiosa, senão eu vou esquecer. Tá. Você foi uma das pessoas, você e o seu marido vieram para desbravar alguma dessas regiões, vieram no início dessa região? Não, nós chegamos em 2010. Então, quando nós chegamos, já havia uma estrutura, nós não somos considerados pioneiros. Agora, o que eu posso dizer que eu sou pioneira, sim, é no registro dessa história, da construção da história pela mulher, porque existem muitos registros aqui dos desbravadores, do que aconteceu, do que era mato e hoje é 200 mil habitantes, tem tudo isso. Mas, caramba, tem uma grande contribuição da mulher, porque elas respondiam para mim assim, as mulheres que não quiseram ficar, voltaram para os seus lugares de origem e os homens voltaram junto. Então, existe o que existe hoje no desbravamento do agronegócio aqui, pelo espírito desbravador dos homens? Sim, mas porque as mulheres abraçaram junto, e porque elas foram resistentes, resilientes, corajosas, e muito choro, muito choro, muito choro, muita lágrima. Eu chorei muito fazendo essas entrevistas, quase 100 mulheres, porque elas disseram... Porque isso faz parte de um projeto que você fez? Sim, eu escrevi, por exemplo, tem esse livro maravilhoso aqui, que é de Nova Mutum, ele está na Amazon. É a história de 32 mulheres de Nova Mutum, que elas contam como foi o desbravamento e a construção da cidade de Nova Mutum. E elas colocam assim, é isso que eu estava falando, existe hoje Sinop está chegando a 200 mil habitantes e elas estão vivas para contar, tem 40 anos, uma cidade de 40 anos. E elas disseram, nós nunca pensávamos que essas cidades chegassem ao que chegaram, porque elas chegaram aqui no meio do mato, só tinha mato. E este aqui também vocês encontram na Amazon, ele pesa 2,5 kg, é das mulheres de Sinop. É um livro que eu fiz com fotografias, elas me deram fotografias, elas no meio, como elas são hoje, na volta, fotografias antigas de quando elas chegaram, e o relato de vida das 62 mulheres de Sinop. Como é o nome? Oi? Como é o nome do livro?
O Brilho de Estrelas Imortais, os dois. O volume 1 é o de Nova Mutum e o volume 2 é o de Sinop. O Brilho de Estrelas Imortais. E o de Sinop, ele se transformou numa exposição externa, porque aquela capa, aquela página da fotografia delas, eu imprimi em telões de 2 metros de altura, e eles ficaram 4 meses em exposições externas, na praça da cidade de Cláudia, na praça da cidade de Vera, na praça da cidade de Sinop, em frente à catedral. Então, elas se transformaram numa exposição externa da importância que tem a participação da mulher. O que eu digo, qual que é a minha contribuição, apesar de eu ter chegado em 2010 reclamando muito do calor, e que não havia aquele clima cultural e que não havia ambiente de boemia. Quando eu entrevistei essas mulheres, a primeira coisa que eu fiz foi parar de reclamar, porque a história delas não chega ao dedinho do pé quando eu cheguei, por mais que eu tenha sentido a diferença do Sul para o Mato Grosso. Então, assim, são histórias de vida que vale muito a pena as mulheres conhecerem, saberem o que essas mulheres... Tanto que me inspirou esse livro aqui, Saga de Gigantes, é o meu primeiro livro de ficção, que eu pego uma dessas mulheres imaginárias, eu sento ela na varanda da casa, é esse livro aqui, e ela vai contando como foi quando elas chegaram, de descarregar a mudança no chão, no meio do mato, fazer um buraco na terra para acender um fogo em época de chuva, que não tinha lenha seca, que virou só fumaça, e que eles trouxeram aquela carne guardada na gordura de porco para 2 ou 3 meses, e ter que comer aquela carne fria, porque nem o fogo acendeu para comer a sua primeira refeição, ao chegar em Sinop. E hoje essa mulher... e hoje ela olha para Sinop, ela diz assim, Lênia, eu não acredito que se tornou essa cidade. Agora você pensa, quem se preocupou em trazer comida? Quem se preocupou em acender o fogo e alimentar as pessoas quando o caminhão chegou? Quem se preocupou em olhar assim, o que eu vou fazer com os meus filhos quando chegar na idade escolar? Se eu ficar doente ou se o meu filho ficar doente, o que é que nós vamos fazer aqui? Vocês imaginem o coração dessas mulheres. Então, tem relatos assim que cada uma daria mais um livro. Eu acho que cada relato desses daria mais um livro. Eu posso dizer que eu sou pioneira em registrar isso, porque não há registros dessa participação da mulher na história. Com certeza, Leni, o seu trabalho é extremamente valioso, porque é a história, é o nascimento de um espaço em que não foi registrado, porque o Brasil tem esse defeito, ele não registra, né? Não guarda, não dá valor à história, e aí você fez esse trabalho. Então, você é uma pioneira, sim, e é um trabalho maravilhoso esse que você fez, né? Que você fez com esse pessoal, e teu livro realmente é precioso, né? Teu livro é precioso, que, aliás, você tem que mandar aqui para a Biblioteca Cultive. Eu vou... Mas, assim... Para eu mandar esse livro ali para a Biblioteca Cultive, eu acho que eu vou gastar R$1.000 de correio, porque ele pesa 2 Mas quilos. você pede a prefeitura para que envie. Eles têm obrigação. Boa ideia. Você fez, para manter o link aqui, você fez uma pergunta aqui que você gostaria de saber. Quando bifurcou a minha vida, foi quando eu vim para o Mato Grosso. Eu acho que foi uma bifurcação, porque eu acho assim, filhos, carreira, livro, tudo estava fluindo. Então, tudo eram conquistas com desafios, mas estava fluindo. Aí vim para cá... Seus filhos tinham quantos anos nessa época? Quando nós viemos, o meu filho mais velho já estava aqui com 20 anos, a Fernanda estava com 17 e o Virgínio com 12. E o que foi que mudou na sua vida de escritora? Você já era escritora antes. E o que mudou? O que mudou foi o gênero literário e o meu... o gênero literário e o meu pensar sobre a vida e o que eu escrevo. Esse aqui foi o primeiro que eu escrevi em Nova Mutum, quando eu cheguei em 2010. Tem 13 edições, tem 3, um de cada tamanho, são 13 edições. Foi para 13 edições em um ano. Não fiz mais porque eu preferi outros projetos, e na sequência veio esse, que é Carolina Fechou uma Porta. É um poema prosa,
É um poema prosa que eu peguei fotografias e coloquei num livrinho e que foi escrito em 20 minutos. Quando eu cheguei, gente, eu não conseguia dormir. Eu pensei, que lugar é esse? Onde é que eu estou? E foi lá, escrevi. Foi o primeiro livro. E foi o que eu lancei na Biblioteca Nacional de Nova York. Foi esse aqui. Então, foi o que me abriu as portas da literatura em Mato Grosso. E aí tudo fluiu para outros gêneros. Foi isso que mudou bastante aqui. E eu mudei como pessoa. Você considera que a sua vida foi um mar de rosas ou foi um mar de rosas colhidas e com sangue no dedo? É bem isso. Eu acho que você perguntou e respondeu, né? Porque é bem isso. Eu acho que nós, eu posso dizer assim, foi difícil a minha vida? Eu não diria, porque eu conheci histórias que dá para dizer a vida dessa pessoa foi difícil. Então, se eu usar esses parâmetros das histórias que eu conheci aqui, a minha vida não foi difícil. Ela teve desafios. E eu acho que na vida de todos, Valquíria, não importa o tamanho do desafio, é o que você diz. Não existe uma vida só de rosas. Toda rosa tem espinho. E isso é muito interessante que você trouxe esse exemplo, porque eu lembro de um episódio quando eu tinha 12 anos lá, ainda lá no Colégio das Freiras, que naqueles retiros, eu ia para a capelinha, eu ajoelhava e eu rezava. E você imagina com 12 anos uma criança tentando a pessoa querer que eu fosse freira, conversando com Jesus. Eu comparei a vida como uma rosa, e eu tinha 12 anos. Eu lembro que lá ajoelhada, olhando para o altar, eu disse, Jesus, não me deixe sair dessa terra, tipo assim, não me deixe morrer, sem eu tirar todos os espinhos da rosa, porque eu quero te entregar uma rosa sem espinhos. Ou seja, eu oferecendo a minha vida a Deus sem pecados. Foi nesse sentido que eu lembro como hoje, com muita clareza essa cena, de que eu ofereci a Deus a minha vida sem que eu pudesse tirar os espinhos, que eu não cometesse pecados. Até porque nós havíamos assistido uma palestra de um padre que ele definiu o pecado. O que é pecado? É tudo que prejudica. Só assim, simples assim. O que você faz prejudica você? Prejudica o próximo? É pecado. Então, eu passei a pautar minha vida desde os 12 anos, e claro que antes, que a família também tem isso, em cima disso. E você agora traz, o que é a vida da pessoa? É uma rosa, é uma flor, que ela tem o perfume, que ela tem a beleza, que ela tem o colorido, mas que ela tem espinhos. E o que a gente faz com isso só depende de nós, né? Deixarmos ele ali para nos defendermos, porque eles são necessários. Eu acho que os espinhos são necessários para a defesa, mas eles não precisam ser usados para machucar ninguém. Não há essa necessidade, né? Então, eu acho que a nossa vida ela é pautada nisso. Eu tive uma vida, acredito que normal, sem grandes desafios, mas com esses desafios que eu estou colocando, né? De ser migrante, a luta de ser mulher, a luta de ser uma escritora e uma artista, que a gente já sabe que já é luta. Então, são lutas assim da vida diária. Que lindo, né? O que você respondeu agora, uma resposta muito bonita, muito, eu acho assim, bem apropriada, porque fala, assim, a gente não precisa ser perfeito, mas procurar fazer o que não é mal para os outros, né? Exatamente. Então, você resumiu aí, né? Tirar, o pecado de se sentir com a mente tranquila. Exatamente. Né? Isso, muito bacana isso que você falou, gostei bastante. Eu acho que é um ponto muito forte e simples, como você falou, simples assim, é simples. E obrigada por ter falado isso, né? Porque a gente realmente precisa se policiar mais, né, Eleni? Para não fazer as coisas que venham prejudicar os outros e a nós mesmos, né? Prejudica primeiro aos outros e depois a nossa consciência. E quando a nossa consciência ficar ruim, é porque realmente é o pecado, né? Exatamente. Então, E nesse link aqui, só para mostrar, teve uma coincidência, quando eu fui de férias em 2018 para o Sul, um padre me procurou para escrever esse livro, que é da Confessional Católica. Ele criou mais qual é o nome? Ele criou mais um título para Nossa Senhora,
Nossa Senhora Mãe da Juventude. Ele disse, Nossa Senhora tem tantos títulos, do Bom Parto, do Desatanose, enfim. Ele disse, a juventude não tem um título de Nossa Senhora para ele. Ele criou a devoção Nossa Senhora Mãe da Juventude e ele me pediu para escrever o livro. Esse livro está gratuito no ISU. Se vocês entrarem no ISU, Lene Chiarello Zilioto, vocês podem baixar esse livro, Nossa Senhora Mãe da Juventude, que é a devoção da Nossa Senhora para os jovens, especialmente para as famílias que têm problemas com jovens, que têm fé, que acreditam na graça de Nossa Senhora. Enfim, quem tem essa fé consegue fazer isso. E eu quero aproveitar para fechar isso, agradecer a todas as pessoas, a todos, chegando até você, que abrem essas portas, que nos dão oportunidade, que eu acho que, assim, nós, dos coletivos, eu digo assim, artistas, somos tribos, né? Somos um coletivo, nós precisamos disso, para estarmos no palco, nós não conseguimos sozinhos, não teria nem sentido se não tivesse, no mínimo, a plateia. Exato. E para ter plateia, nós precisamos ser um coletivo. Então, eu quero agradecer a todos, e nós não somos ilha, e pessoas assim, todos ajudaram, mas fazer referência, principalmente a Cirlei Piva, que eu disse que eu ia falar dela, foi a que conseguiu para mim o patrocínio na época para publicar esse meu primeiro livro. Porque, assim, se eu não tivesse tido patrocínio de uma pessoa para publicar o meu primeiro livro, eu não sei se eu teria iniciado, eu não sei se eu teria dado o pontapé. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram, mas essa faz referência. E a professora Dalva Bisonin, da Universidade de Passo Fundo, inscrever o meu lançamento numa Jornada Nacional de Literatura foi muito ousado. Eram só escritores famosos, era o Ziraldo, era o Afonso Romano de Santana, era a Marina Colasanti, eram os bambambam da literatura. E ela me colocou num lançamento de livros no mesmo horário que o Ziraldo. Então, eu acho que o que essa professora fez por mim, em dar esse grau, esse nível para o lançamento do meu primeiro livro, fez muita diferença. E o meu irmão, Padre Leonir, que ele continua abrindo portas, né? Eu apresentar meu livro no Chile, apresentar meu livro em Bogotá, apresentar meu livro em Nova York, são todas as portas que esse meu irmão, Padre Leonir, abriu para mim. Então, são pessoas que abrem portas, e eu sinto assim, eu não sei você, Valquíria, como que funciona, mas eu sou uma pessoa que eu sinto muito a energia das pessoas, sabe? E a gente se aproxima, como eu falei, você tem espinhos, nós temos espinhos, nós somos humanos, nós não somos perfeitos. E quando a gente se aproxima, a gente sente quando a pessoa usa os seus espinhos para se defender ou para te atacar. E a gente já vai também, opa, aqui não dá, aqui eu vou me afastar. Ou quando não, aqui eu posso me achegar, aqui é um humano, tudo bem, mas ela não tem intenção nenhuma de afastar você. Eu estou sentindo essa energia muito positiva do Instituto Cultive. Eu quero agradecer imensamente, que eu estou sentindo que assim, é mais uma porta, porque, como eu falei, já fui para a América do Sul, já fui para a América do Norte, está faltando a Europa. Então, eu acho que uma porta para entrar na Europa é o selo Cultive nos meus livros. E eu quero te agradecer. Quero te agradecer muito, Valquíria, por você também ser essa pessoa que está fazendo a diferença na minha carreira literária. Obrigada a nós, né? Porque quando uma editora ela é escolhida, é porque o autor também tem confiança, né? Principalmente quando ainda é uma editora pequena, né? Que nós somos uma editora pequena, a gente não é uma editora gigante. Posso informar os nossos internautas de que nós estamos as duas, né? Nesse projeto, aprendendo, descobrindo qual que é o melhor, como o livro vai chegar melhor e mais fácil, tanto no Brasil quanto na Europa, e a gente vai fazer uma live só para falar disso. Vou chamar a Valquíria para falar disso. Bom, o que a Eleni falou do nosso projeto, né? Desse projeto, porque é um projeto que nós estamos, que a Eleni começou, é um projeto da primeira publicação do Pirulito, o Pirulito Rodapé, é um livro infantil. Eu vou colocar aqui no YouTube. Exato, esse é o livro, e esse livro está sendo produzido e editado pela editora Cultive.
porque o Isso. Instituto Cultive, ele tem também o apoio e o patrocínio da editora. A editora, ela faz o seu trabalho e, em colaboração, e colabora e apoia o Instituto nos nossos eventos e tudo mais. Então, as duas, elas andam juntas, apesar que a editora, ela é uma empresa privada. O Instituto não. O Instituto, ele é uma associação para fazer o trabalho de arte e literatura e de solidariedade, fazendo o intercâmbio entre o Brasil e a Suíça. E a editora, ela faz a publicação dos livros, das antologias, e agora nós temos esse livro da Leni. Como que é o nome dele que está latindo? Ela Ela. é a Cici. Eu ainda Chuchu, vou... est-ce que tu peux la mettre dehors, s'il te plaît? Toda live tem, querida. Pois é, hoje ela estava super calma, dormindo, achei que estava doente. Não, ela começou a latir, está ótima. Que então bom, não tá ótimo, tá certo. Mas então nós vamos falar do livro, né? O Pirulito Rodapé, que é um livro infantil que fala do palhaço, do palhaço da época do circo. É um livro assim que fala da saudade do palhaço, né? Sim. Então a Leni, ela coloca nesse livro, fala, né, do saudosismo do palhaço, mas fazendo a criança refletir sobre também a importância do palhaço, sobre esse personagem que anima a vida das crianças, que fazia parte também da infância dela, e é nesse ponto que ela coloca esse pirulito também fazendo um jogo de palavras, né? Ela usa o pirulito rodapé como palhaço, mas o pirulito como o doce que a gente gosta quando é criança. Eu vou mostrando aqui, passando rapidamente, porque é um livro que está muito bem ilustrado. Enquanto você vai passando, eu quero agradecer à ilustradora Adriana Maria Kovcevics, que ela enviou um vídeo para colocar na minha festa lá, e no dia eu estava tão atarefada, eu não vi, e agora eu botei lá no Instagram. Obrigada, Adriana, ela que ilustra os meus livros, esse aqui também, muito bem ilustrado, e o designer da Aline Folk. Então, eu tenho, assim, um grande bônus de ter descoberto, desde o meu primeiro livro, desde esse aqui, a Adriana que fez, ela que ilustra os meus livros. E, só para lembrar, Valquíria, tem um outro livro que tem o selo Cultive também, que é As Cores e os Amores, né? Foi a primeira versão, a segunda, a terceira e a quarta, e nós lançamos a quarta com o Instituto Cultive, ilustrado por um menino. Mas esse aqui, que é da Adriana, qual que é a ideia de trazer para a criança? O palhaço, ele faz parte da infância, pelo menos da nossa geração. Eu acho que da nova geração, nem tanto, porque ele passou a ir mais para o cinema, e no cinema ele mudou um pouquinho a configuração do que é um palhaço no cinema, e eu quis trazer de volta a alegria, o palhaço que faz rir, o palhaço que dá cambalhota, o palhaço que traz alegria para as crianças, e eu coloquei o nome de pirulito, que também nos remete à infância, que é o doce da infância. Não há infância que não conheça esse doce, tanto que eu aqui em casa tenho um pote para quando vem meus netos. E eu trago toda essa reflexão sobre a profissão do palhaço, que com o fim dos circos, né, e com o advento da internet, ele meio que está desaparecendo, e que ele agora anima festas, ele participa de eventos. Então essa é a reflexão. E também a professora na escola, que ela trabalha com as crianças, ela produziu um pirulito de papel, porque eles foram fazer um passeio, e para as crianças identificarem onde estava a professora. Então, são reflexões que eu trago mais para a infância, da alegria, do doce, do realmente viver a infância na sua... a palavra não é na sua... Qual que é a palavra? Me fugiu agora. Integralidade. Isso. Não é ingenuidade a palavra, enfim...
da infância. Então, o livro, no final, ela, né, tem a historinha, tem sim. Os desenhos, mas também, no final, tem Tem atividades. Tem atividades que é para a criança procurar fazer interação, né? O livro. É um livro interativo, porque no final ele pede para as crianças escreverem e também tem, se você passar mais um pouquinho, vai aparecer, são imagens para a criança pintar. Tem imagens em branco que a criança vai usar para pintar, mais para o final. A partir dali, acho que ali agora vai aparecer mais para pintar. Ali, ó. Tem imagens que a criança vai pintar, então é um livro bem interativo. E no final tem duas fotografias bem interessantes, que é da minha filha, essa aí. Quando eu escrevi essa história, eu morava lá no Sul, eu só publiquei ela agora, e eu ia nas escolas contar a história, e minha filha ia vestida de palhaço. E essa é minha neta, filha dela, vestida de palhaço. Então, eu digo assim, o palhaço faz parte da infância, está mostrando a minha neta vestidinha de palhaço Antonella, fazendo pose. Na imagem anterior, a minha filha, quando ela era adolescente, ela ia comigo nas escolas vestida de palhaço para eu contar essa história para as crianças. Então, a gente pode ir nas escolas vestida de palhaço, distribuir pirulitos. É o que nós vamos fazer aqui em outubro, vai ter o circuito literário, e a gente vai fazer isso. Vai contar essa história, vai se vestir de palhaço, vai distribuir pirulito, vai brincar com as crianças. É um livro que você pode brincar, é um livro que você pode ser criança, é a infância na sua essência, na sua integralidade. E aí você tem o livro no final para sentar e pintar. Pinta com os amigos, pinta com a mãe, pinta com a avó. É um livro que traz a infância na sua vivência e na sua essência. Exato. E esse livro ele vai ser publicado em vários idiomas, né? Em então, inglês, em francês. A Valquíria está me ajudando nisso. Ele teve uma tradução do meu irmão, o Padre Leonir, que ele entende um pouquinho assim de todos os idiomas, acho que ele fala 9 idiomas, mas quando você vai para a escrita, ela complica um pouco, porque você falar e entender é uma coisa, mas quando você vai registrar a escrita, é preciso ter mais cuidado. Então, ele traduziu, mas a Valquíria, da editora Cultive, estão tendo esse cuidado de fazer essa revisão, de tirar os termos que não são adequados, estamos realinhando tudo, e ele estará, até o fim do ano, acredito que ele estará nos 6 idiomas, português, francês, espanhol, alemão, inglês e italiano. Exato. O português, o francês e o alemão já estão prontos, faltam os outros idiomas chegarem no final, mas até o final do ano vai estar pronto, já está lançando o português, o alemão e o francês pelo e-book. Na Amazon. Qual é a plataforma? Amazon.com. Amazon.com. E o escrito, aliás, o impresso, depois nós vamos o impresso, dizer onde é que vai ser. Valquíria, talvez seja interessante falar para os escritores que estão nos ouvindo assim, nós estamos vendo qual a melhor forma de fazer o impresso. Testamos, tentamos, porque é bom aquela plataforma por sob demanda, mas ele está ficando muito caro, ele ficou em mais de R$100, não dá, temos que reavaliar. Então, nós estamos com todo carinho, com todo cuidado, pensando no leitor, pensando em vocês, e ver como que a gente faz esse livro chegar até vocês com um melhor custo, com uma melhor qualidade, e no papel, isso. Exato. Mas, trabalho... por enquanto, já está no e-book. Já é um livro que pode ser no e-book. Como as crianças hoje têm muito acesso ao iPad, o telefone, ele já pode ser visto, pode ser trabalhado, né, no iPad. E o iPad agora também tem um app para colorir? Que a criança pode pintar. Então, ele pode pegar o livro e pode pintar no iPad, com esse programa, tá? Então, assim, muita coisa para ser falada hoje, muita coisa mesmo. Porque a gente são 20 anos, né, Valquíria? São 20 anos de escritura e são mais de 50 anos, né, de vida. Então, a gente não consegue resumir em 1 hora, mas o tempo já fechou, e aqui deu para vocês verem
o que é ser uma Valkyrie, o que é ser uma guerreira. É essa mulher que encontra maneiras de fazer as coisas, de fazer ao seu redor, de fazer para ela e para o próximo, de todas as maneiras. Ela migrou e começou a trabalhar, botando no alto, né? Botando num pedestal as mulheres que são migrantes também, que fundaram as cidades. Ela mudou a vida, a maneira de escrever, se readaptou, teve que procurar ser uma pessoa um pouco diferente, num lugar diferente, porque isso acontece com todas nós que mudamos dos nossos estados, cidades e países, porque não é fácil você deixar para trás a sua história, a sua vida, a sua infância, a sua família, né? Ficar longe da sua família, seus amigos, e recomeçar tudo de novo, e fazer tudo uma nova, fazer a sua nova história. Então, nós temos só que dizer a Leni, muito obrigada por estar aqui hoje. Nós temos que agradecer as pessoas que estão aqui assistindo. Eu tenho certeza que a história da Leni vai servir também de estímulo para aqueles que se sentem um pouco perdidos, ou porque mudou e não sabe o que fazer, ou porque está num momento difícil, mas todos nós temos momentos difíceis, todos nós passamos por situações que são opressoras, mas a gente sempre pode encontrar alguma coisa para fazer de bem. E quando a gente faz alguma coisa de bem, isso é estimulante. Estamos aqui, a Cultiva está aqui para apoiar você, se você precisar de nós, se você tiver uma história para contar, se você quiser ser uma cultivadora, entre em contato conosco. Se você tiver um livro para publicar, entre em contato conosco. Se você quiser participar da antologia As Valkyries, que é falando também, contando a história dessas mulheres, que pode ser em poesia ou em prosa, pode ser a sua história, pode ser a história de outras mulheres, e ao nosso redor existem centenas, da nossa avó até a nossa professora, os nossos amigos, aquela que está na sociedade, sempre encontramos uma mulher forte para contar a história dela. Se você quiser participar também do Congresso Internacional da Mulher, que vai ser agora em novembro, e onde a gente vai colocar essas mulheres guerreiras, essas mulheres vitoriosas, essas mulheres fortes, num pedestal, e elas serão as vitoriosas e as homenageadas, e as heroínas, as estrelas, e vão formar essa constelação maravilhosa que brilha muito ao nosso redor, que é a constelação feminina. Meu muito obrigada a todos vocês. Deixo a Leni agora fazer o seu boa tarde, boa noite, bom dia, e até uma próxima. Então, muito obrigada, Valquíria, obrigada a todos que estão aqui. Vale a pena vocês lerem essas histórias das mulheres que já está lá na Amazon, e considerando as Valkyrie e a minha migração, eu vou ler aqui uma mensagem. Por maiores que sejam as nossas decepções e dificuldades, jamais digamos, toda a minha vida foi destruída, ou perdi tudo o que eu tinha. Isso não é verdade. Um sonho nosso pode ter sido desfeito. Uma parcela da nossa vida ou do nosso tempo também pode ter sido perdida. Mas tudo não. O mais importante ficou. Nós. Foi o que eu me identifiquei quando eu cheguei aqui. Eu estou aqui e daqui eu vou continuar fazendo. É a nossa missão. Muito obrigada a Zezé, ao Aquino, a Breda, a Núbia, a Patrícia, a Livraria Mulher, a Brilhante, que está aqui conosco, o Edivaldo, Rosa, obrigada, Rosa, um abraço, Edivaldo, quanto tempo. Tem uns que eu não sei nem o nome aqui, aquele lá, não li, eu não sei. A Adriana está aí também. Gleide, Farias, Cristiane Moraes, Bossato Helena, Patrícia de novo, Paula, CZ, Adriana, Montana, oi Montana, Piedade, Montana é uma cultivadora.
a Piedade. Então, todas essas pessoas que estão tendo aqui seu tempo olhando para ver essa pessoa maravilhosa que é a Leni, eu tenho certeza que vocês tiveram muito prazer em conhecer. Nós temos muitas mulheres e vamos apresentar. Agora que eu já sei como fazer esse trâmite, Instagram e Zoom, nós vamos trabalhar sempre juntas. Gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite, daqui da Suíça e do Mato Grosso. Até a próxima. Até. Obrigada a todos. Obrigada, Obrigada, Leni. Valquíria. Obrigada a todos vocês. Tchau. Boa tarde.